ou se eu acertar, se você errar ou se acertar, o importante, irmãos, é que nós estamos em direção ao alvo. Qual é o alvo que eu estou em direção? Eu não estou em direção à minha casa, eu não estou em direção ao meu carro, eu estou em direção a um lugar muito melhor, eu estou em direção ao céu. Por esse momento tão importante que o Senhor tem reservado para nós. Já te adoramos, Senhor, com o nosso louvor, te adoramos, Senhor, com a expressão de dança, e agora, Senhor, estamos com o nosso coração aberto, pronto para receber a Tua palavra. Eu tenho certeza, Senhor, que Tu tem uma palavra pronta, Senhor, no coração do Teu Filho, para falar conosco. Senhor, faz ele lembrar tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele preparou, e que nós, Senhor, estamos aqui prontos a receber, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus estamos na presença do Senhor mais uma vez, para adorarmos a Ele. Eu gostaria que você colocasse-se de pé, por gentileza, para que a gente possa ler a santa palavra do Senhor. Quero agradecer aqui ao presbítero Fábio, que não pôde estar conosco hoje, na direção desse culto de família. Mas nós estamos aqui para louvarmos ao Senhor. Pegue a sua Bíblia, abra comigo no livro de Marcos, capítulo 6. Eu quero ser bem rápido nessa mensagem. Enquanto você procura, o Fábio me fez o convite. E eu já estava meditando nessa palavra. E hoje pela manhã nós estávamos já se preparando para vir ao culto, na Santa Ceia. E a Alice começou a vomitar muito. E nós ficamos muito preocupados. E aí nós preferimos não vir à Santa Ceia, devido a ela ter ficado muito pálida, muito branca, passando mal. E eu também estava com uma dor de ouvido muito forte. E então nós não pudemos estar aqui com os irmãos. Mas estamos aqui agora para juntos adorarmos ao Senhor. Quem achou diz amém. Amém. O Anderson está por aí? Cadê o Anderson? O Anderson do teclado. Anderson, você pode fazer ministério comigo, querido, para tocar uma ministração no teclado com a gente, por favor? Se puder. Quem achou diz amém. A palavra do Senhor diz assim, queridos: saindo dali foi para a sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e numerosos ouvintes ficavam admirados, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? E estavam chocados por sua causa. E Jesus lhe dizia: um profeta só é desprezado em sua própria casa e em sua própria parentela. E não podia realizar ali nenhum milagre, a não ser algumas curas de enfermos, impondo-lhe as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Tome o seu assento, aplaudindo ao Senhor. Eu queria começar essa ministração aos irmãos trazendo um plano de fundo para nós. Obrigado, Anderson. Trazendo um plano de fundo sobre esse texto. E o que me chamou a atenção, e é uma curiosidade para nós, que esse texto, Marcos relata Tiago, José, Judas e Simão, irmãos de Jesus, e as irmãs também. Então, a curiosidade para quem diz que Maria era virgem, Jesus o primogênito, mas depois veja que veio outros irmãos e irmãs. Então, cai por terra uma fala de alguns por aí. Mas esse plano de fundo é muito importante para que nós possamos, então, entrar, evidentemente, na mensagem que eu quero trazer aos irmãos. No capítulo 4 e no versículo 5, mais precisamente no versículo 4, nós vemos Jesus repreendendo o vento.
E eu fui pesquisar a palavra, pastor Alsuíris, na etimologia correta, no grego, ependimense, que dá um sentido de ordem. Jesus dá uma ordem àquele vento, e ele teve que ouvir a ordem. E acredite, meus irmãos, foi o primeiro impeachment dado por Jesus. Jesus deu impeachment naquele vento, e aquele vento se acalmou. Depois, Jesus, mais à frente, no capítulo 5, ele vai até um homem cheio de demônios, possesso de demônios, e também dá um impeachment àqueles demônios, dizendo: sai! E o homem ficou são. E mais importante, Jesus estava agora indo, caminhando com os discípulos, com aqueles que o seguiam, e de repente uma multidão o apressava, o apertava, e Jesus sente um toque, e ele para a multidão e os seus discípulos e diz: alguém me tocou. Ele parou tudo, ele parou a história, por causa de uma mulher que tocou nele, tocou de forma diferente. E eu te convido nessa noite a tocar nele de forma diferente. E aquela mulher toca, e ele diz: não foi um toque comum, não foi um toque qualquer, essa mulher me tocou, porque de mim saiu virtude. E mais à frente, Jesus vai até a casa de um líder farisaico, chamado Jairo. E agora ele ressuscita a menina. Ela não dorme, mas ela agora está de pé. E olhando para esse plano de fundo, irmãos, eu pude compreender que Jesus estava agora no auge do seu ministério. A sua popularidade era sem precedentes. Ele era visto pelas pessoas como um candidato muito assertivo a Messias. As pessoas olhavam para Jesus, o seguiam, tanto no capítulo 4 quanto no 5, mas Jesus estava em Cafarnaum. E durante o seu começo de ministério, dos 30 aos 33, ele passa por aquele lugar, e ele começa a fazer esses milagres. E o que me chama a atenção é que muitos olhavam para ele e diziam: Jesus, como popular, como a gente diz, está voando baixinho. O ministério dele está crescendo e crescendo, e por onde ele passa as pessoas estão dizendo: ele é o Messias, ele é o Messias. Mas interessante é que, diante dessa popularidade, pastor Suíris, ele não se engrandeceu, não se envaideceu, porque as pessoas estavam seguindo, porque as pessoas estavam dizendo: você é o Messias. Não, ele não olhou para isso, pelo contrário, agora ele olha para Nazaré, olha para os discípulos e fala: vem comigo. Vamos sair daqui. Eu não quero essa popularidade, eu não quero isso, eu preciso ir para Nazaré. E aí nós entramos no verso 6 de Marcos. Nazaré é um lugar onde ninguém queria estar. Nazaré é um lugar onde os mais pobres estavam. Nazaré é um lugar onde a escória da sociedade está. Tanto é que Natanael Bartolomeu disse, antes de ser seguidor de Jesus, ele disse o seguinte: da onde vocês estão dizendo que Jesus está vindo? Da onde vocês estão dizendo? De Nazaré? Não, Nazaré não. Porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E é exatamente de lá que Jesus veio, e é para lá que Jesus está indo. E Jesus está indo para Nazaré, irmãos. E por que Jesus vai para Nazaré? Porque Jesus, ele prefere se abster de tudo que o homem acha que é bom, de tudo aquilo que o homem procura, de tudo aquilo que enche o ego humano. Jesus agora larga tudo, larga Cafarnaum, larga todo mundo aplaudindo ele, seguindo ele, e ele: vamos para Nazaré. Bem, a Bíblia vai dizer que Jesus chegou com os seus discípulos, até porque Jesus não andava sozinho, Jesus nunca andou sozinho.
Ele sempre andava com seus discípulos, ensinando, discipulando, corrigindo, chamando atenção e dizendo: venham comigo, eu preciso que vocês venham comigo. E a Bíblia também vai dizer que quando Jesus chega em Nazaré, era sábado. E além de ser um dia de descanso, era um dia de ensinamento. Os judeus, os fariseus iam para a sinagoga, e Jesus agora se direciona diretamente à sinagoga. E olha que coisa interessante, quando Jesus chega, ele entra na sinagoga, e impressionante é que a sinagoga só entra os fariseus. Jesus não era um fariseu, Jesus não era o líder daquela sinagoga. E ele chega naquele lugar e chama a atenção, porque ele faz algo interessante, pastores. Ele fala assim: ó, hoje o líder da sinagoga não vai falar, quem vai falar sou eu. Ele toma o microfone do líder da sinagoga e diz: agora quem fala aqui sou eu. E agora ele começa a dizer, a pregar, e não somente a pregar, ele começa a curar na sinagoga. Como assim curar na sinagoga? Não poderia entrar enfermos na sinagoga, mas Jesus sabe que mesmo dentro da sinagoga tem enfermos, dentro da igreja tem enfermos. Não adianta vir bonitinho, arrumadinho. Jesus conhece dentro do seu coração. E se tem enfermo hoje, dentro do seu ser, dentro da sua alma, o Jesus que entrou na sinagoga, entra nessa casa hoje dizendo: eu vou te curar, eu preciso te curar. Nós não sabemos como Jesus entrou na sinagoga, começou a ensinar. Eu não sei se ele era amigo do líder da sinagoga, mas a Bíblia diz que ele tomou a palavra e começou a explicar e começou a ensinar. A Bíblia diz que em meio à liturgia daquela sinagoga, não era costume das pessoas ser curadas, irmãos. Naquele lugar não era costume. Mas olha só, eu não sei, mas eu acho que Jesus, pastor Suíris, era da Igreja Brasil para Cristo. Porque aonde ele chega, ele não só ensina, ele não só prega, mas ele libera a palavra de cura, ele libera a palavra de vida. E Jesus hoje quer liberar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, cura. E as pessoas começaram a dizer: quem é ele? Muitos ficaram admirados. Diga comigo, admirados. As pessoas ficaram: de onde vem toda essa sabedoria que lhe foi dada, esses milagres que ele faz? E eles não estavam acostumados a ver isso. E Jesus era não só um talento pedagógico, pastor Alsuíris, mas Jesus, ele também tinha uma unção nele de profeta. Isso era contundente, e ele tinha nele uma palavra de rei. Resumindo, o fato de Jesus estar num lugar onde ninguém quase não conhecia mais, onde ele estava era Nazaré. Mas quando Jesus começou a falar, quando Jesus começou a ensinar, quando Jesus começou a curar, não só agora em Cafarnaum ele era conhecido como um candidato ao Messias, mas agora em Nazaré ele era conhecido como um forte candidato a Messias. Mas em meio a toda essa admiração, em meio a todo esse vislumbre das pessoas olhando para ele, algumas pessoas levantaram comentários. Qual foi o comentário? Não é este o carpinteiro, filho da irmã Mariazinha, irmão do Tiago? Ele não é irmão de José, irmão de Judas, irmão de Simão? Não está conosco aqui as suas irmãs? A Bíblia vai dizer que de admirados que eles estavam, eles começaram a ficar escandalizados por conta de um comentário. Por conta de um comentário, começaram a lembrar de Jesus, filho da irmã Maria, filho de José.
começaram a lembrar de Jesus. E foi mais ou menos assim: como pode? Até hoje, aí esses dias ele estava correndo na igreja. Como que pode? Até hoje, esses dias aí, ele estava brincando com os irmãos lá no átrio, lá na frente da igreja, e agora ele quer nos ensinar, ele quer falar da palavra do Deus dos céus. Ele não só quer ensinar, mas ele quer curar. O ponto de vista dos irmãos nazarenos mudou de um versículo para o outro, irmãos. A decepção foi tanta de que do estado de admirados que eles estavam, eles começaram a se escandalizar. E aí eu fui pesquisar, pastor. Eu fui pesquisar o significado de escandalizados. E a palavra na etimologia grega é pedra de tropeço. Só pelo fato deles não poderem explicar como que Jesus estava fazendo tais coisas, eles ficaram escandalizados, eles começaram a ignorar. E é assim, quando a gente não entende alguma coisa, quando a gente não compreende, a gente ignora. Mas Jesus, firme ali, percebeu que estavam fazendo com ele uma espécie de bullying, e ele disse o seguinte: ei, só na sua própria terra, entre os seus parentes, entre a sua própria casa, que um profeta não tem honra. Que triste, ao invés de voltarem o coração em fé para Jesus, reconhecerem que ele é o Filho de Deus, só pelo fato deles não lembrarem da vida de Jesus em Nazaré, eles preferiram ter preconceito. Um grande teólogo chamado William Barclay escreveu algo muito interessante, irmãos. Ele disse assim: não é mais perigoso para a alma, nada é mais perigoso para a alma do que se acostumar com o sagrado. O fato de estarmos próximos de alguém tão importante faz com que percamos a noção da grandeza. Ou seja, os nossos irmãos nazarenos esqueceram de quem de fato estava em Nazaré. E eu quero te chamar a atenção para não esquecer quem de fato está nessa casa. Não é pelo fato do pastor agora Raimundo estar em casa se cuidando que Jesus não está aqui, ele está aqui. Não é pelo fato de não termos um baterista, não veio hoje, que Jesus não está aqui, ele está aqui. Jesus não pôde fazer nenhum milagre naquele lugar, exceto impor as mãos sobre os doentes e curá-los. E aí Jesus agora, ele fica admirado. Ele olha para os nazarenos e começa a ficar admirado com a incredulidade daquele povo. E o povo de admirado se tornou escandalizado. E pior, de escandalizado se tornaram incrédulos. E para finalizar esse texto, a Bíblia diz uma informação muito importante. Jesus continuou a pregar, a curar, a salvar, a ressuscitar. Ele não parou diante das críticas dos nazarenos. Ele não parou diante da dificuldade que ele enfrentou, das críticas que ele enfrentou. Ele continuou, e ele continua até hoje a curar, a libertar, a salvar, a restaurar, meu irmão. Ele é Deus. E agora eu vou para a conclusão, para finalizar. Sentir-se amado, reconhecido, são sentimentos comuns. E todos nós queremos agradar, queremos ser reconhecidos. E isso não é algo ruim não, irmãos. É algo bom. Porém, muitas pessoas dependem do reconhecimento de outras pessoas para se sentirem felizes. Muitas pessoas precisam do alvará de outras pessoas para fazer alguma coisa. Conhece algumas pessoas que não conseguem opinar uma determinada situação porque fica pensando: o que será que vão pensar de mim? Tem algumas pessoas que não conseguem sequer decidir comprar alguma coisa porque, sei lá, o que essa pessoa vai pensar de mim?
não conseguem pôr uma roupa sem pensar o que o outro vai pensar dela. E isso é muito sério. E se nós olharmos na psicologia, alguns psicólogos chamam isso de dependência emocional. O ponto dessa pessoa fazer dela o medo o seu senhor. Ela começa a carregar culpas, traumas, medos, e ela começa a carregar peso. E a vida dela começa a ficar cada dia mais pesada. E as vozes que ela começa a ouvir começam a pesar tanto a vida espiritual, a vida sentimental, a espiritual e às vezes até a ministerial. E isso é um perigo. Ou seja, a pessoa sente medo de ser rejeitada, medo de ser criticada, medo de expressar sua opinião, medo de contrariar as pessoas e por aí vai. Resultados de viver essa dependência emocional para satisfazer o outro. E a pessoa ela vai se anulando, se auto-sabotando, carregando peso. E o tema da mensagem é aliviando a bagagem. O que é que você está carregando de peso aí nas suas costas, meu irmão? Qual é o peso que faz você ficar paralisado? O que tem paralisado a sua fé? O que tem paralisado o seu ânimo? O que tem paralisado o seu desempenho? O que é que tem feito você ter perdido a sua identidade? O que é que tem feito você viver uma vida pesada? Porque muitas pessoas não ficam pesadas por conta daquilo que fazem, elas ficam pesadas por conta da aprovação mediante das outras pessoas. Isso é um perigo. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje. Jesus disse para nós, para você que está pesado hoje, com a bagagem tão pesada que você quase se arrasta, Jesus usou uma palavra linda para nós: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em outras palavras, nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós não precisamos sacrificar nada para ninguém. Porque Jesus disse: eu amo vocês. E lá na cruz do Calvário, eu carreguei tudo por vocês. Está pesado aí, irmão, o fardo? Está difícil de carregar o fardo? Quando eu olho a conduta de Jesus de Nazaré, eu aprendo em Marcos 6, 2 conselhos. Primeiro, se a tua bagagem está pesada, vamos olhar para Jesus. Não olha para o Danilo, não olha para ninguém, não olha para Paulo, para ajuda, não. Olha para Jesus, é só isso. Porque Jesus soube lidar com a crise que ele enfrentou em Nazaré. Ele soube lidar com o fracasso em Nazaré. Ele soube lidar, e ele está dizendo nessa noite: joga para mim o seu fardo, que eu já sei lidar com ele. Às vezes a gente quer ser forte demais. Não, pode jogar o fardo para mim. Joga para mim, não. Joga para Jesus. Fracasso, irmãos, não dura para sempre. E essa palavra bateu no meu coração como uma espada. Quem olhava de fora, via Jesus voando em Cafarnaum, as pessoas dizendo: ele é o Messias. Agora quem olha para Jesus de Nazaré, humanamente falando, que fracasso. Às vezes você fica em crise, fica paralisado por algumas situações que aconteceu na sua vida. As circunstâncias que aconteceram te paralisaram. Quando passamos por alguns fracassos,
algumas coisas nós paralisamos. E a Bíblia diz que Jesus, sim, ele ficou espantado, ele ficou admirado. Por aquilo que estavam dizendo dele. Mas o apóstolo Paulo escreve em Filipenses 3, 13, 14: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Para de olhar para o seu fracasso e olha para frente, porque é lá da frente que vem a sua vitória. Se eu errar ou se eu acertar, se você errar ou se acertar, o importante, irmãos, é que nós estamos em direção ao alvo. Qual é o alvo que eu estou em direção? Eu não estou em direção à minha casa, eu não estou em direção ao meu carro, eu estou em direção a um lugar muito melhor, eu estou em direção ao céu. Fracasso não é para sempre. Passe por Nazaré. Nazaré não é o fim. Nazaré não é o fim. Nazaré é passagem. Cafarnaum vai saber quem você é. Jerusalém vai saber quem você é. Ou melhor, o céu vai saber quem é você. Não deixe ninguém, olha aqui para mim, não deixe ninguém redefinir aquilo que Deus já definiu na sua vida. Não é os fracassos que vai definir quem você é. Não são as lutas que vão definir quem você é. Deus, Ele já estabeleceu um plano perfeito para a sua vida. Segundo o conselho, e eu termino. Jesus não se empolgou quando elogiaram ele em Cafarnaum. Jesus também não parou quando criticaram em Nazaré. Porque Jesus sabia quem ele era, com elogios ou sem elogios, com críticas ou sem críticas, ele sabia qual era o propósito da vida dele. Você sabe qual é o propósito da sua vida? Quem somos em Jesus Cristo? Jesus chegou em Nazaré sozinho? Não. Jesus chegou em Nazaré com seus discípulos. E algo incrível que eu achei aqui. Pedro estava com Jesus em Cafarnaum. Mas Jesus estava com Pedro em Nazaré. E Pedro viu Jesus sendo admirado. Pedro viu Jesus sendo criticado. Pedro viu a chateação de Jesus. Pedro viu toda a cena de o chamarem de pedra de tropeço. Mas olha o que Pedro escreveu a respeito de quem ele era e de quem nós somos. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de 1 ao 9. Diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproxima dele. A pedra de tropeço não, irmãos, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus. É preciosa para Ele. Vocês também estão sendo como pedras
tropeço, não pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecido em sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, porque assim está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais é envergonhado. Portanto, para vocês, os que crerem, esta pedra é preciosa, mas para os que não crerem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedeceram a mensagem para que também foram destinados. Vocês são, porém, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para o reino da sua luz. Alivia a tua bagagem, irmão. Eu me lembro, e eu já vou para a conclusão, que teve um dia que eu cheguei aqui com a minha bagagem muito pesada. Estava tão pesada que estava impossível de respirar. E eu desci o IBBC, e eu ouvi o grupo de louvor louvando, adorando a Deus. E eu ouvi Deus falando comigo: alivia a sua bagagem. Alivia a tua bagagem. E eu vim no domingo, o pastor Raimundo chamou eu e a Jéssica para cantar. E naquele dia eu abri o coração e aliviei a minha bagagem aqui. E daquele dia em diante eu entreguei ao Senhor todo o peso espiritual que eu carregava, todo o medo, todo o trauma, porque eu entendi que eu sou o protagonista da minha história, e que eu não posso deixar as vozes calar aquilo que Deus me chamou para fazer. Você vai ser rejeitado, você vai ser rejeitado, você vai ser criticado, seremos criticados por expressar nossas opiniões, está tudo certo, mas o que eu não posso ter, irmã Miriam, é medo das críticas. Eu tenho que continuar. Vão me criticar em Nazaré? Vão, está tudo bem, eu vou continuar. Não permita que os traumas de Nazaré venham fazer você parar. Jesus se decepcionou, você também vai se decepcionar. Coloque-se de pé. Olha para o seu irmão aí e diga: compartilha, eu estou aqui, eu te ajudo. E juntos, nós vamos chegar no alvo, Bruno. Juntos nós vamos chegar no alvo. Juntos nós vamos ouvir a trombeta soar. Compartilhe o fardo. Eu lembro de uma frase que tinha aqui: não somos uma igreja, somos uma família. Mais que igreja, somos uma família. Não carregue só o que é para você carregar junto. Dê a mão aí para o seu irmão. Nós somos família ou não somos? Fala assim, ó, joga para mim. Joga aqui. Divide comigo o peso, a carga. Se você for para Nazaré, eu vou junto.
Se você for para Cafarnaum, eu vou junto. Estamos juntos. Até o céu. Vem cá, Jéssica. Ninguém para uma igreja unida, irmãos. Ninguém para uma igreja com propósito. Ninguém para uma igreja unida. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu não sei como está aí o seu coração não, irmãos, mas eu sei do meu. O meu está explodindo aqui. Enquanto Deus ministrava essa palavra no meu coração, eu dizia para Ele: quantos fracassos, quantas percas, mas isso não é o fim, Senhor, é só o começo. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer mais, muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos. Ele é Deus na sua vida, Ele é Deus na sua casa, Ele é Deus no seu emprego, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele vai abrir o que precisa abrir, Ele vai fechar o que precisa fechar, Ele vai fazer o que precisa ser feito na tua vida. Feche os seus olhos. Diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo, e esse amor perfeito me fez entender. Escuta isso, escuta isso. Que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho, e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta, jogue tudo nas mãos dele, entregue tudo nas mãos dele. Na minha história, Ele entende o seu fracasso, Ele entende as suas perdas, Ele entende a sua luta. ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Da minha luta, no meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contra minha alma que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho, reflete a glória e revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Oh, Espírito Na Santo, vida real, vem Espírito Santo. sou eu. Passe em revista agora nessa casa. Arranca o fardo pesado agora. Abarabassoria da Arabacandarabá.
Aramanduri abaixo. Na vida real, o maior vilão sou eu. Levante as suas mãos para o céu. Levante as suas mãos. Levante o mais alto que você puder. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Tu conhece o nosso interior e sabe como é a vida real. E agora nós pedimos: arranca de nós o peso, o fardo. Oh Deus, começa mais uma semana e nós cremos que caminharemos em direção ao alvo. As vozes, o inimigo, os fracassos, nada vai nos tirar do alvo. Em o nome poderoso de Jesus Cristo Nazareno. Passa curando agora, passa libertando agora, passa agora, Senhor. Tira os traumas da alma agora, Senhor. Tira as feridas agora. Oh meu Deus, meu Senhor da minha vida, Tu conheces a nossa alma. Oh, é Ele que está fazendo, é Ele que está fazendo. Deixa Ele tirar agora, deixa Ele tocar agora, deixa Ele falar, deixa Ele trazer sobre Ele o seu fardo. Libera o que precisa ser libertado. Libera perdão agora, meu irmão. Abraça quem precisa ser abraçado agora. Essa igreja é do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus. O diabo não tem poder contra essa casa. O diabo não tem poder sobre a sua família. Não tem poder, não tem. Toda arma forjada, preparada contra a tua casa não prevalecerá. Aplauda Jesus, querido, aplauda Jesus.